Boa noite, minhas amadas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa manhã. Em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, minhas amadas irmãs. Finalzinho de semana se aproximando. Que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Espero que todas tenham tido uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou com a palavra de Deus em mão, aqui no livro, minhas amadas irmãs, de Jeremias, aleluia, Jeremias 31 e o verso 1, que diz assim: a mim e a você, aleluia. Naquele tempo, disse o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo, aleluia. Assim disse o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu fiz descansar, aleluia, há muitos que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e será edificada, ó Virgem de Israel, ainda será adomada com os teus adufe, e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria, e os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Aleluia. Porque haverá um dia em que gritarão as virgens sobre os montes de Efraim, levanta a voz e subamos a Sião e ao Senhor nosso Deus, porque assim disse o Senhor, cantai sobre Jacó, com alegria exaltai por causa dos a chifre das nações, proclamai e cantai louvores, dizendo, salva, ó Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui a palavra do Senhor está falando no livro de Jeremias, aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, Ele cuidou daquele povo ali, naquele deserto, aleluia. E eis que, naquele tempo, disse o Senhor, serei o Deus de toda a geração de Israel, e elas serão o meu povo. E assim disse o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto. Então aquele povo, está falando aqui em Jeremias, que aquele povo vivia na escravidão, aleluia, vivia na escravidão, minhas amadas irmãs. E ali Deus teve misericórdia, Deus ouviu ali a súplica daquele povo, que vivia ali sendo escravo, naquele deserto, aleluia, e Deus teve misericórdia deles, louvado seja o nome do Senhor. Aí eles quando saíram do deserto, aleluia, do Egito, e foram para Jerusalém, a nova terra prometida, louvado seja Deus. E ali Deus teve misericórdia daquele povo, e ali aquele povo teve a graça do Senhor. Aquele povo escapou da espada, como diz aqui a palavra, aleluia. Assim disse o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto. Então eles encontraram a graça no deserto. Eles encontraram, minhas amadas irmãs, aleluia, o favor do Senhor. Porque ele estava ali sofrendo naquele deserto, sendo ali como escravo na mão de Faraó.
Mas Deus, Ele é Deus de promessa. E quando Deus fala, minhas amadas irmãs, Ele cumpre com a palavra dEle. Porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que cumpre. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Ele não volta atrás, porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Então, Ele é o nosso Deus. Aleluia. E eu e você que crê na palavra, que procura viver, minhas amadas irmãs, de acordo com a santa palavra, é o povo de Deus. É os filhos do Deus vivo. É esse Deus, aleluia, que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E continua aqui falando. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto, e Israel, o mesmo quando eu fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Aleluia. Como Deus, minhas amadas irmãs, Ele é um Deus lindo. Ele é um Deus de, aleluia, que Ele cuida de cada uma de nós. Aquilo que Deus diz a mim, a você, o que Deus quer que a gente tenha, o que é fé. Espere nele, aleluia, que a hora dele, o tempo dele vai chegar na minha, na tua vida. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o Deus verdadeiro, que ali, aleluia, tudo que Ele falou vai se cumprir na minha, na tua vida. Louvado seja Deus. E aquele povo ali naquele deserto, ali no Egito, ali eles encontraram a graça de Deus. Que Deus mandou o seu filho ali para libertar aquele povo que foi Moisés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo ali teve a graça de Deus, recebeu a misericórdia de Deus, porque Deus, minhas amadas irmãs, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus digno de honra e de glória e de todo louvor. Louvado seja o caminho seja o Senhor. Aleluia. E assim disse o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto, e Israel, o mesmo quando eu fiz ou descansar. Há muitos que o Senhor apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, e também com amável benignidade te atraí. Então é Deus que faz essas maravilhas nas nossas vidas, que Ele nos atrai, aleluia, que ele cada dia mais se aproximamos de mim, de você, para que a gente tenha estar mais perto desse Deus, tão grande e tão poderoso que Ele é, minhas amadas irmãs, porque somente Ele é Deus, Deus de promessa, o Deus de maravilha, o Deus de honra e o Deus de glória. Aqui é esse Deus que é digno de toda adoração. Aleluia. Que eu e você tenha fé, creamos mais, acreditando mais nesse Deus que pode todas as coisas, tanto na minha vida, na sua vida e na tua casa, minhas amadas irmãs. Que você venha, aleluia, perseverar, permanecer ali, aleluia, firme nos caminhos do Senhor. Não desvie, minhas amadas irmãs, nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o alto, para o alvo que se chama Jesus Cristo. Esse Jesus que só Ele tem um poder na mão dele de nos salvar, de nos libertar, de termos a misericórdia dele todos os dias da nossa vida, se chama Jesus Cristo. Aleluia. E aqui no verso 7 diz assim, porque assim disse o Senhor, cantai sobre Jacó, com alegria cantai por causa do chifre. Aleluia. Salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que atraí da terra, do monte, e os gregos, e pregarei dos montes, e pregarei da extremidade da terra com eles. Aleluia. Os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente com grande congregação, voltarão para aqui. O que Deus está dizendo a mim e a você, minhas amadas irmãs?
que cada pessoa, aleluia, a misericórdia dele vai nos alcançar. Aleluia. As crianças vai nos alcançar. Ele vai alcançar as crianças. Aleluia. Que eu e você não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o alvo, para o alto, que se chama Jesus Cristo. Esse Deus de vida, de cura, de libertação, que só quer o melhor para mim, para você. Que Deus abençoe. Que esta palavra fique no seu coração, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe, lhe dê um final de semana abençoado, recheado de bênção na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.